Ressurreição especial. Esse sonho foi desafiador, pois para interpretá-lo eu precisei pesquisar um pouco mais ao constatar minha parcial compreensão de certas passagens do espírito de profecia. Era noite e parecia que o mundo estava sendo terrivelmente abalado por uma série de acontecimentos. Tudo estava escuro, mas podia perceber que havia muita destruição por todos os lados. Não via, porém, sentia ser assim. Ao olhar para o meu lado esquerdo, de repente, ao longe, escutei como que um som de tambor igual a uma explosão. Logo em seguida, vi muitas pessoas subindo no céu. Era tudo muito organizado e estava na ordem de fileiras, uma ao lado da outra. Elas subiam rapidamente. Fiquei algum tempo vendo essa cena. Acredito que havia outros pontos em que esse evento também estava acontecendo. Mas chegou o momento em que as pessoas pararam de subir e tudo silenciou. O meu pensamento foi que, a partir daquele momento, quem foi e subiu ficou seguro, e quem não foi, como no meu caso, iria ser morto pelos inimigos ao redor. Lembro que fiquei apavorada. Fiquei com muito medo e entrei em uma casa para me esconder, pois pensei que logo viriam tirar minha vida. Andei triste até um móvel, me encostei e virei para o mesmo lado da porta que entrei. Logo um rapaz, que acredito trabalhava na casa, veio comunicando que havia umas pessoas na porta e que queriam falar comigo. Ele me pediu permissão para abrir ou não. Apesar do medo de ser morta, concordei com o rapazinho que fosse abrir a porta, como que me conformando com o meu destino, porque não tinha como lutar contra. Quando aquelas pessoas entraram, o rapaz que estava à frente deles era justamente o anjo, na forma humana, que me mostrava todas essas coisas e que tinha revelado seu rosto no sonho anterior. Mas dentro desse sonho eu não conseguia fazer a ligação com os outros sonhos. Cada sonho era como se fosse único. Olhei para eles com um pouco de medo e abaixei a cabeça totalmente desolada. Eles ficaram ali olhando para mim como que esperando eu comentar algo sobre o que aconteceu. Não falaram nada, somente me olharam para saber da minha reação diante de tudo. Fiquei sim com receio de que eles tivessem vindo me matar, mas a tristeza que senti era muito maior que o medo. Estava muito triste. Lembro que, a seguir, olhei para o forno a lenha logo à minha direita e vi que alguém estava fazendo algo ali na cozinha. E exclamei ao grupo que entrou: "Não sei por que Jesus não me levou. Eu o amo tanto." Fiquei tão triste por Jesus não ter me levado, que morrer não importava mais. Estava entregue àquela situação e não podia fazer nada porque não dependia de mim. E assim o sonho acabou. Nos dias que se seguiram, eu fiquei pensando nesse sonho e tentando entender qual era a mensagem de que Deus passou. Nessa mesma semana do sonho, um dos sermões da igreja foi sobre a ressurreição especial. Isso me direcionou a que pesquisasse os escritos do Espírito de Profecia sobre o assunto. No livro Grande Conflito, capítulo 40, intitulado O Livramento dos Justos, encontrei a resposta. Abrem-se sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo, glorificados para ouvirem o conselho de paz, estabelecido por Deus com os que guardam sua lei, os mesmos que o transpassaram. Apocalipse 1:7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais obstinados inimigos da sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Quando lemos o Espírito de Profecia, o correto a fazer é orarmos antes, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ilumine a mente para que compreendamos tudo conforme a luz da palavra. Confesso que não compreendi essa passagem corretamente, e compreendê-la seria fundamental para entender o que aconteceu no meu sonho. Em Daniel 12:2 é apresentado dois grupos de pessoas, os que ressuscitarão para a vida eterna e os que ressuscitarão para a vergonha e morte eterna. Depois, no mesmo parágrafo, é explicado quais são esses dois grupos distintos que ressuscitarão um pouco antes da volta do Senhor Jesus Cristo. O primeiro grupo representa os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Essa mensagem começou em 1844, quando Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo no lugar celestial. Começou a ser proclamada a mensagem do terceiro anjo conjuntamente com as mensagens dos dois anjos anteriores. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo desde 1844 ressuscitarão. Era esse grupo que vi no meu sonho subindo rapidamente para os céus, para estar na nuvem e esperar pela gloriosa volta de Jesus, um pouco antes de sua vinda. Já o outro grupo é representado por aqueles que mataram o Senhor Jesus e também por aqueles que mais o rejeitaram e impediram o avanço da sua obra aqui na terra. Vejamos a transcrição do livro Eventos Finais, capítulo 19,
A volta de Jesus e a reação dos que o transpassaram. Os que desempenharam a parte mais saliente na rejeição e crucificação de Cristo ressuscitam para vê-lo como ele é. E os que rejeitaram a Cristo ressurgem e veem os santos glorificados. E é nessa ocasião que os santos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, e são arrebatados para o encontro com seu Senhor nos ares. Os mesmos que puseram nele um manto de púrpura e lhe colocaram sobre a fronte a coroa de espinhos, e os que lhe perfuraram as mãos e os pés com os cravos, olham para ele e planteiam. Eventos finais, página 237. O primeiro grupo a ressuscitar e subir ao céu será os que morreram na mensagem do terceiro anjo. Haverá um pequeno intervalo de tempo até Jesus voltar. Será o tempo de angústia de Jacó para o povo de Deus, que viu aquelas pessoas subindo pela ressurreição especial. E quando Jesus estiver vindo nas nuvens, os que rejeitaram a Cristo e o mataram, ressuscitarão para ver Jesus voltar. E ao mesmo tempo os vivos que ficaram do lado de Deus na grande tribulação serão transformados e glorificados. Os fiéis que morreram ao longo de todo o período da existência da terra também ressuscitarão somente na vinda de Jesus nas nuvens do céu. E como cheguei à conclusão de que esse grupo que vi no sonho fazia parte da ressurreição especial, estava tudo escuro ainda na terra. Jesus ainda não tinha vindo, mas faltava pouco para ele voltar e levar consigo as demais pessoas. O silêncio que ficou depois que aquelas pessoas subiram prenunciava o silêncio no céu, pois todos saíram na jornada com Jesus e os anjos, vindo buscar o povo do advento, o povo que se manteve firme ao lado de Jesus em todas as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis. Também aqueles que estavam vivos por ocasião da volta de Jesus e que passaram por todas as provas e perseguições serão transformados num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. É indescritível a tristeza e a angústia de ver todas aquelas pessoas subindo para estar a salvo deste mundo e você ficando aqui ainda até Jesus voltar. A incerteza da salvação, se há algum pecado que te separou para sempre do Salvador, é enorme. No meu hoje, sei que sou imperfeito, todos somos afinal, mas confio inteiramente no sacrifício de Jesus na cruz para a remissão dos meus pecados. Nunca devemos duvidar da sua oferta de salvação, mas que no sonho senti muito medo de ficar para trás, não posso negar que senti. Foi uma prévia da angústia de Jacó, de não saber se está salvo ou perdido para sempre. Nós, humanos que somos, sentiremos medo de se encontrar com um Deus tão santo. Teremos dúvidas se realmente confessamos todos os nossos pecados a Deus, se alguma falha passou desapercebida e não a levamos ao altar para ser sacrificada. Daí o motivo da angústia. O sonho me mostrou que estarei viva por ocasião da volta de Jesus? Deus é quem sabe. É assustador pensar em todas as provações que o povo de Deus passará antes de ver Cristo finalmente voltando nas nuvens do céu. Caso haja qualquer pecado não confessado, qualquer mancha de caráter, pecados acariciados e não consagração de nossa vida a Jesus e ao Espírito Santo de Deus, a expectativa da volta de Jesus, de encontrar um Deus tão santo, vai nos fazer tremer. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amós 4:12. Somos o Israel espiritual de Deus. Vai ser tão maravilhoso a vinda do nosso querido Salvador, tão extraordinário saber que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem nada que nos separe de Deus e de nossos queridos. Acredito que só de ver Jesus voltar já me contentaria. Não me acho digno de estar na presença de Deus, na verdade ninguém é digno. A graça de Jesus e sua justiça é que nos dará a vida eterna. Não esqueçam jamais essa verdade. Somos justificados pela fé. E aquele que tem fé tem suas obras feitas em Deus, e não será envergonhado no confronto com os livros de suas obras aqui na terra. Sim, está tudo sendo anotado, os pensamentos, intenções do coração, olhares maliciosos, aquilo que fizemos ou deixamos de fazer quando podíamos ter feito para beneficiar alguém, enfim, tudo. Infelizmente, aqueles que usam somente o nome de cristãos e envergonham a Cristo pelas suas obras, vão receber de Deus sua condenação. Sobre a mensagem do terceiro anjo, não poderia deixar de mostrar em Apocalipse 14, 9-12. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta, sua imagem, e aquele que receber o sinal de seu nome.
Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Está lá em Apocalipse 19, 10. Descrevo aqui o que diz o espírito de profecia sobre o sábado, sinal de Deus em oposição ao domingo, marca da besta. Este é o evento que ocorrerá depois da ressurreição especial e antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. A glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando duas tábuas de pedras dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 56. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi no Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas, e vêem-se os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos breves, compreensivos e autorizados apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e o desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu sua lei, e eles poderiam haver aferido seu caráter por ela, reconhecido seus defeitos enquanto ainda havia oportunidade para arrependimento e correção. Mas, a fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte seus preceitos e ensinaram outros a transgredir. Esforçaram-se por compelir o povo de Deus a profanar o seu sábado. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Com terrível clareza, veem que se acham sem desculpas. Escolheram a quem servir e adorar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Malaquias 3:18. Os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até o menor dentre eles, têm nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde veem que o sábado, o quarto mandamento, é o selo do Deus vivo. Tarde demais veem a verdadeira natureza de seu sábado escuro e o fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Acham que estiveram a combater contra Deus. Ensinadores religiosos conduziram almas à perdição, ao mesmo tempo que professavam guiá-las às portas do paraíso. Antes do dia do ajuste final de contas, não se conhecerá quão grande é a responsabilidade dos homens no mistério sagrado e quão terríveis são os resultados de sua infidelidade. Somente na eternidade poderemos com acerto avaliar a perda de uma única alma. Terrível será a condenação daquele a quem Deus disser: retira-te, mau servo. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, estabelecendo o concerto eterno com seu povo. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir, com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória brilhante, como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. O grande conflito, o livramento dos justos, capítulo 40. Amém.